Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico. E na nossa aula de língua portuguesa de hoje, a gente vai ver um pouquinho de ortografia, tá? A gente já viu algumas regrinhas ortográficas e a gente vai dar continuidade a essas regrinhas, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é R e RR. E depois a gente também vai estudar um pouquinho sobre o uso do M antes do P e do B. O objetivo da aprendizagem de hoje é grafar corretamente as palavras com R ou RR, de acordo com o som emitido, e também compreender o uso do M antes do P ou do B. Porque muitos alunos ficam, eu vou usar M, eu vou usar N. Então, essa aula vai esclarecer para vocês de uma forma bem prática. Tá? E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, é a EF 02 LP 01. Então, vamos lá. Na nossa aula, inicialmente, a gente sempre tem aí uma história, né? Olha aí, a história do dia. Então, a nossa historinha de hoje se chama, vamos ver qual é? Chiquita, a ratinha vaidosa. Então, vamos aí ouvir a história com bastante atenção, tá? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Chiquita morava numa toca de uma árvore, no bosque das borboletas. Chiquita era uma ratinha muito vaidosa. Ela vivia sempre se arrumando em frente ao espelho. Ela gostava de passear, levando a sua bolsinha e usando um laço no rabinho. Como Chiquita era curiosa, tudo chamava sua atenção. Ela ficava horas e horas olhando o voo das borboletas. Chiquita ficava encantada com a beleza das flores do bosque. Um dia, Chiquita estava muito distraída, olhando o trabalho das abelhas. De repente, caiu uma chuva muito forte. Coitada da Chiquita, ela molhou-se toda e estragou seu lindo vestidinho. A partir de então, por isso, Chiquita não mais se esquece de sua sombrinha. E aí, o que acharam? Uma historinha curta, mas uma história que tem a ver com o nosso assunto, né, de hoje, com a nossa aula de hoje. Quando a gente fala ratinha, a gente está usando a letra R, não é? Isso mesmo. Então, aí agora a gente vai aprender um pouquinho sobre essa letrinha aí, que é o R, e o uso do RR, quando eu vou usar um e quando eu vou usar os dois. Então, vamos lá. Presta bem atenção. Temos aqui na tela, vejam só. A letra R, ela é a 18ª, número 18, tá? Letra do alfabeto, onde essa setinha está aí mostrando para vocês. Temos aí 4 tipos de R. Do lado que está a seta, mostra aí o R maiúsculo e abaixo o R minúsculo, de forma escrita bastão, no alfabeto bastão. Do outro lado, do lado oposto, temos o R maiúsculo e o R minúsculo, onde é do alfabeto, o alfabeto cursivo, tá? Então, aí vocês já conhecem, já estão apropriados da escrita do alfabeto cursivo, não é? Porque até as turmas do 3º ano estão em transição para passar do bastão para a letra cursiva. Então, vocês já estão aí na letra cursiva, então usam mais esse tipo de R, né? Então, aí a letrinha R, ela é a 18ª letra do alfabeto, tá? E lembrando que o nosso alfabeto é composto por 26 letras. Temos aqui uma poesia onde temos algumas palavras escritas com a letra R inicial, tá? Então, vejam só, tá aí, ó. Está na renda, está no retalho. E na roupa, na rosinha. Observem aí que já está, né, marcando as palavras que são escritas com R. Tem na rede, tem no rádio. E no rosto da Ritinha. Tem no rolo
e no relógio, no repolho e na rolha. Aparece na raiz, mas não quis ficar na folha. Então, aí a gente viu que nós temos palavras escritas com R inicial. O que é isso? É quando o R está no início da palavra. O R estando no início da palavra, ele tem o som forte, tá? Então, aí quando a gente vai ler renda, temos apenas uma letrinha R, porém, ela tem o som forte. Temos renda, retalho, roupa, rosinha, rede, rádio, rosto, ritinha, rolo, relógio, repolho. Temos também rolha, temos também raiz. Pronto, essas são as palavras que são escritas com R inicial, tá bom? Então, vamos seguindo. Aqui temos as regrinhas do uso do R. Como eu falei para vocês, ó, essa regra aqui diz o seguinte, que o R inicial, o R no início das palavras, tem o som forte. A exemplo da palavra rato e rua. Já na segunda regra, vamos ver aqui a segunda regra baixando aqui pra gente. Pronto. Olha aqui, palavras com RR. Nas palavras escritas com RR, tá? Para que tenha o som forte, quando vier esse uso do R entre as vogais no meio das palavras, tá? A gente vai ter que fazer essa duplicação do R. Ou seja, usar o RR para que tenha esse som forte. No caso aqui temos exemplo da palavra carretel. Olha só, carretel. Então esse ré é o som forte. Se é o som forte, eu não posso colocar um R, e sim dois R's, tá? E na palavra cachorro, também cachorro, temos aí o som forte, então é necessário o uso das duas letrinhas R. E a terceira regrinha diz assim pra gente, que o R, entre vogais, ele tem o som fraco. Quando a palavra tiver um som fraco, a gente vai colocar apenas um R entre vogais no meio das palavras. Por exemplo, temos aí pirata. Olha como eu falei, pirará. Olha o som saindo aqui, ó. Rá. Esse som é o som fraco da letra R, então por isso eu coloquei apenas um R, tá? Como também na palavra carreta, que está aqui no exemplo, ó. Careta. Carreta também tem um som fraco, por isso que foi necessário apenas uma letrinha R, tá bom? Então, atenção. Atenção para essa dica valiosa. A dica é o seguinte, nunca, tá? Nunca mesmo, nós iniciamos uma palavra com RR, tá? Não é possível. Por quê? Porque lembra que na primeira regra que apareceu, falou que o R inicial, ele já tem o som forte? Então, se ele já tem o som forte, não é preciso a gente escrever o RR no início das palavras, porque ortograficamente está errado, tá? Então, vejam aqui, ó, na palavra rádio, essa palavra aqui, rádio, ela está escrita, ó, com dois R's iniciais, dois R's. Mas, professora, você falou que não pode. Isso mesmo, não esquece da dica, não pode usar dois R's numa palavra inicial, como aqui. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que eliminar. Então, rádio é uma palavra com R forte, porém é uma palavra do R inicial. Então, eu uso apenas uma letra R. Tá certo? Combinados? Não esquece dessa dica e nunca mais escreva palavras com dois R's no início, tá bom? Então, vamos seguindo. Aqui temos algumas palavras com R inicial, com RR e com apenas um R. Então, vamos ler comigo. Temos aqui
O rato, olha, ra, som forte, R inicial, rato. Temos aqui carretel, com duas letrinhas R, onde esse R é o som forte, então foi necessário escrever dois R's para falar carretel. Temos também a mesma forma na palavra carrinho, onde esse RR está dando o som forte. Se eu tirasse um R, eu ia falar carinho, e seria uma outra palavra que não tem a ver com a imagem, tá? Então, aqui, ó, carrinho, para ser carrinho, duas letras R's. Temos aqui o cachorro, cachorro. Quem escreve cachorro com R só tá errando, hein? Não pode. Cachorro, para ter esse som de cachorro, tem que ter duas letras R's. Se a gente tirar um R, vai ficar cachorro. Então, é uma forma errada de falar. E temos aqui rua, com um som forte no R inicial, né? Já nessas três palavras aqui abaixo, a gente tem aqui, pessoal, o R fraco, que fica entre vogais. Lembra que eu falei que quando o R ele tem um som forte, está entre vogais, ele tem um som fraco. No caso de tesoura, ó, ra. E temos pera e peruca. Então, esses três exemplos aqui são do R com som fraco. Agora, a gente vai praticar um pouquinho, tá? Vamos aí praticar para ver se vocês estão afiados e entenderam a aula. Então, vejam só. Complete as palavras com R ou RR. Nessa palavra aqui, nós temos terra ou terra. E aí, o que é que vocês acham? É terra, não é, gente? Se é terra, eu vou fazer necessário, vai ser preciso o quê? Vai ser preciso eu colocar um RR, não é? Então, aí eu vou colocar duas letrinhas R's para dar esse som de terra, forte. Na palavra aqui ao lado temos barata. Barata, o som é fraco. Então, aqui eu venho com apenas uma letra R. Temos aqui a palavra correu. Correu tem o som forte, então eu coloco aqui RR. Nessa palavra, aqui ó, temos jarra. É jarra ou jarra? O que é que vocês acham? Existe uma palavra chamada jarra? Já ouviram? Eu nunca. Então, é a palavra jarra. Então, aqui ó, temos que colocar o RR. Nesta outra, temos ferro ou ferro? Ferro, isso mesmo. Então, vocês têm que ir fazendo dessa forma. Lê com um R no som fraco e lê com dois R's no som forte, para entender e compreender alguma palavra que você já ouviu falar, tá? Então, aqui, ó, parou, não pode ser parou. Então, eu vou aqui e coloco apenas um R. Na palavra jacaré, também temos aí apenas um R, correto? E, por fim, temos aqui o zorro. Zorro, o som, ó, ro, forte. Então, eu venho e coloco as duas letrinhas R, o RR, ok? Tudo certo? Estão entendendo? Ótimo. Quando a professora aí for treinar com vocês, tá? Treinar na sala de aula, vocês vão lembrar da nossa aula aqui na TV, a aula da telinha, e não vão esquecer. Duas coisas, que nunca a gente usa dois R's no início das palavras, não é? A gente não pode colocar dois R's, tá bom? Combinados? Outra coisa é que se esse R for um som forte entre palavras, no caso, vai ser necessário a escrita de duas letras R, é o RR. Se tiver o som fraco, apenas um R, tá? E no início de palavra, um R também, tá certo?
Então, agora a gente vai para outro tema, outro assunto ortográfico, que é o ortografia da letrinha M antes do P e do B. Porque às vezes quando vocês estão escrevendo ficam na dúvida, pensando, é M ou é N, tia? E ainda vai na professora e pergunta, não é isso? Então, a gente vai hoje esclarecer um pouquinho por que eu coloco o M e não o N. Quando eu uso, tá? Quando há essa necessidade. Então, vem comigo e preste atenção. Veja só, aqui diz o seguinte. O uso da consoante M é obrigatória antes das consoantes P e B, tá? Sendo que essa regra é uma regra da língua portuguesa. Quem fez as regras da língua portuguesa, da gramática, determinou dessa forma, que o M, ele se faz necessário quando a gente precisar escrever uma palavra que antes do P ou do B venha um M ou um N, a gente sabe que é um M, tá? Então, percebemos que ao produzir o som das letras M, P e B, olha, M, P e B, nossos lábios, eles se juntam, não é? Por isso, elas são chamadas de consoantes bilabiais, porque os nossos lábios, superior e inferior, eles se juntam para falar. Vamos repetir? M, P, B. Perceberam? Então, são consoantes bilabiais por causa disso. Aqui nós temos alguns exemplos. Temos aqui com exemplo do M, olha só, ambulância. Na palavra ambulância, temos o destaque aqui da letra M, de azul, porque logo em seguida temos a letrinha B. Então, antes dessa letrinha B, foi necessário o uso do M e não da letrinha N. Temos também essa mesma regra na palavra computador. Temos também para o berimbau e para empada. Então, quando tiver, lá olha a dica, quando tiver lá na prova para vocês escreverem M ou N antes do P ou do B, para saber qual letrinha usar, se é o M com 3 perninhas, como vocês falam sempre, ou é o N com 2 perninhas. Então, você vai observar, se tiver aqui o P e se tiver aqui o B, então eu uso M, né? Aquele de 3 perninhas, tá bom? Vejamos aqui alguns exemplos do uso da letrinha N. No caso de cinto, no caso de envelope e no caso da palavra 11. Aqui na palavra cinto, após esse N eu tenho um T. No caso da palavra envelope, após esse N eu tenho a letrinha V. E no caso da palavra 11, após o N eu vou ter a letrinha Z. Então, se eu tenho aí T, V e Z, eu não posso usar o M, correto? Porque a regra diz que o M eu uso apenas antes da letra P e B, ok? Então, vamos lá aqui seguindo. Vamos praticar um pouquinho. Então, vamos supor que lá a professora deu uma atividade dessa para vocês, ó, onde a gente vai precisar colocar se é M ou se é N. Então, a dica que eu dei foi o seguinte: após o tracinho que vai completar com a letrinha, se tiver um P, no caso dessa palavra campeão, eu venho e coloco a letra M, tá vendo? No caso aqui dessa outra, ó, bomba. Bomba, também aqui eu tenho a letrinha B. Então, a letrinha B aqui, eu preciso colocar um M. Nesse caso também, ó, lambada, após o tracinho, eu tenho uma letra B. Então, também eu vou colocar o M. Já no caso dessa palavra, pensar, após o tracinho eu tenho S. Se eu tenho S aqui, ó, tá vendo? Esse S me diz que eu não posso usar o M. Eu vou usar que letrinha? N. Tá vendo? Então, é simples, gente. É uma questão de compreensão e prática. Se você pratica, você consegue tranquilamente.
Então, todas as vezes que tiver outras letrinhas, outras consoantes, que não são o P ou o B, eu vou usar o N. Quando tiver P e B, eu uso a letra M. Então, temos aqui, ó, canta, tá? Temos aí atrás o T, onde eu coloco o N. Dente, também vai ser o N, porque temos aqui o T. Temos na palavra lombada. Lombada, em seguida tem um B aqui atrás. Então, eu venho e coloco o M, não é? Então, venho aqui e coloco a letrinha M. Na palavra canção, eu coloco N. Na palavra centro, também vem o N. Temos aqui a palavra bumbo, com a letra B, após o tracinho, então vai para o M. Temos aqui comboio, com a letra B também. E comboio vai ficar com M. E por fim, bombom, que também a gente vai ser necessário aqui usar o M, porque tem um B aqui. Tá certo? Então, é isso. Aqui a gente tem a última atividade de hoje, onde a gente vai aqui dar uma lida rapidinho nesse texto, nesse pequeno texto, e a gente vai retirar deles as palavras com M com M antes de P ou de B, tá certo? Então, vamos lá. A ambulância. Vovó Antônio estava em frente ao banco quando aproximou uma ambulância com a sirene ligada. Todos ficaram curiosos para saber o que havia ocorrido. Então, 2 enfermeiros desceram com uma maca e dirigiram-se à casa ao lado. Era a Dona Olímpia, que se assustou com os pombos e levou um tombo. Então, vejam, nesse pequeno texto, eu tenho aqui em destaque a palavra ambulância, onde aqui a gente colocou um M. Vocês estão conseguindo ver aí? Um M antes da letrinha B, tá? Temos aqui também outro exemplo, que é na palavra Olímpia. Olha, Olímpia. Antes do P, eu também tenho que colocar necessariamente o M. Temos também aqui na palavra pombos. Pombos, porque tem um B aqui atrás, então eu vou colocar M, certo? E por fim, temos aí a palavra tombo, aqui, onde tombo também é escrito com B, então aqui tem que ter um M, tá certo? Agora, um destaque para vocês que eu coloquei são essas palavras circuladas. Essas palavras como Antônio, frente, banco e enfermeiros, eu usei N. Por quê? Porque em Antônio não tem o P nem B aqui. Então, eu tenho que usar o N. Em frente, na palavra frente, também, ó, tem a letrinha T. Na palavra banco, temos o C. E na palavra enfermeiros, temos a letrinha F. Por isso, eu tive que usar o N e não o M. Tá certo, gente? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, espero ter ajudado vocês, tá? Nessa dificuldade da ortografia. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Beijos e até lá.